você mostrou uma tabela que tem o número de cópias do Novo Testamento. Foi isso aí? Acho que tem aproximadamente 5.300. Isso. Aí eu queria saber assim, mais de 5.300. Aí eu queria saber onde estão essas cópias, em que língua elas estão, se essas 5.300 cópias elas copiaram todo o Novo Testamento ou são só partes. Por exemplo, tem uma cópia aqui do 1 Coríntios, tem outra cópia ali do livro de Hebreus, se são partes ou são cópias completas, e também como é que fica o Antigo Testamento. Certo, legal. Olha, essas cópias, já começo, só vou colocar aqui o carregador que meu celular está acabando a bateria. Essas cópias, elas não são o Novo Testamento inteiro, rapidinho. Opa. Desculpa aí, pessoal. Estou tendo que ajeitar aqui. Essas cópias, elas não são do Novo Testamento inteiro. Elas não são na mesma língua, entende? Então, ali, nessas mais de 5.300 cópias, são contadas todos os fragmentos que a gente possui de trechos ou de partes completas do Novo Testamento. Então, e as idades elas vão variar, as línguas elas vão variar, a língua utilizada vai variar, certo? Então, tem muitas no grego koiné, mas aí vão ter outras que já são cópias traduzidas, certo? A gente vai ter, daí também mais para frente, as cópias mais... Quanto mais recente vai ficando, vai começando a ter os códices, que daí sim vão unindo. Mas, enfim, na época mesmo do Novo Testamento, não existia o Novo Testamento todo unido como a gente tem hoje, os 27 livros ali juntinhos. Tinha algumas comunidades cristãs que possuíam só algumas das cartas. Outras comunidades possuíam só algumas outras das cartas. É até interessante, como falou, né, trazer o Dr. Paroski, que ele é uma referência em crítica textual e tudo mais, do Novo Testamento. Mas, então, que daí a gente também vai ter um outro programa para conversar sobre a formação do cânon bíblico, né? Mas a questão é que essas diferentes cópias que haviam, elas foram sendo credibilizadas. Obrigado. Já tem a gente até oferecendo o contato dele. Muito legal, obrigado. Então, elas foram sendo credibilizadas, foram sendo aceitas, foram sendo consolidadas, enquanto outras cartas, outros textos, também de cunho cristão, foram sendo rejeitados como não dignos de confiança. E assim foi se consolidando o Novo Testamento. E aí, mais para frente, a gente teria ali alguns concílios que iriam fechar o cânon. Mas é importante entender que o cânon ele já era consolidado entre os leitores. As cartas mais relevantes, as cartas mais importantes, e etc. Mas então é isso, são fragmentos, certo? Mas assim como dos outros objetos de estudo ali, dos outros personagens. Nem todas as cópias mencionadas são também cópias completas, certo? Então, quando se conta cópias de documento antigo, são os fragmentos que apresentam que apresentam o conteúdo em questão. Tá? Sobrou alguma pergunta? Sua? Onde essas cópias estão e como é que fica o Antigo Testamento? Ah, legal. Então, onde as cópias estão? Cara, essa pergunta eu não vou saber te dar exatamente, porque as cópias elas estão espalhadas em museus, em universidades, entende? Por exemplo, lá em Israel eu tive a oportunidade de visitar lá no Museu de Israel, aí já falando sobre o Velho Testamento, os escritos, os rolos do Mar Morto, certo? Então, tipo, o rolo do livro de Isaías, ele tá ali completamente desenrolado, dando para ler ele lá na apresentação. Só que até o momento de colocar isso para apresentar para o público, elas ficam ali sendo estudadas na curadoria e etc, né? Então é isso. O local exato não dá para dizer porque elas estão espalhadas.
mas a gente pode encontrar elas, por exemplo, tem programas de exegese, programas de estudo bíblico, como, por exemplo, o Bibleworks. A última versão do Bibleworks, ou as últimas até a versão do Bibleworks, ela te apresenta a possibilidade de você acessar essas cópias. Então, existem alguns sites na internet também que te dão essa oportunidade de acessar essas cópias, estudá-las, ver o que estava escrito ali no original realmente, se você sabe ler as línguas originais, né? Legal. O Velho Testamento, a cópia mais antiga que a gente tinha, né? Uma cópia, a cópia mais antiga que a gente tinha até 1947, se eu não estou enganado, que foi quando foi encontrado o rolo do Mar Morto, os escritos do Mar Morto, né? A cópia mais antiga, se eu não estou enganado, datava de 1000 anos depois de Cristo, do Velho Testamento, velho. E aí, muita gente criticava, batia em cima da historicidade do Velho Testamento, que olha só, 1000 anos depois de Cristo, isso aí é tudo balela, isso foi mudado, isso foi manipulado, etc. Só que aí foi encontrado os pergaminhos do Mar Morto, lá em Qumran, e aí eles datam de até, não se sabe exatamente, pelo menos eu não sei exatamente a data deles, mas eu sei que é até 200 anos antes de Cristo. Então a gente já voltou muito mais atrás. E a gente percebe que os relatos ali, eles são extremamente semelhantes aos relatos das cópias de 1000 anos depois de Cristo e das cópias posteriores ainda, né? Aí a gente vai ter os códices, né? Que agora eu não vou falar os nomes porque eu ia me confundir aqui. Mas, enfim, tem o Sinaítico, tem o de Leningrado. Aí já são códices, são um pouco mais recentes, mas são posteriores. Mas eles confirmam o que está escrito nos pergaminhos de Mar Morto. E as diferenças que a gente encontra na crítica textual, elas são, assim, em grande parte, por exemplo, a gente vai ver, tem milhares de diferenças, centenas, talvez milhares de diferenças. Mas as diferenças elas são na questão de, por exemplo, em um manuscrito é usado e, no outro manuscrito é usado e também. No outro manuscrito, às vezes é usado pois, no outro é usado portanto. Então tem muitas diferenças entre manuscritos que são questões de preposição que não mudam em nada o sentido do texto. Mas é isso. Espero ter respondido